eu tive fazendo algumas pesquisas com o contador Geiger e notei uma pequena alteração junto aos monólitos. Existe alguma explicação para isso? Sim, acreditamos que nesse momento você chegou próximo a alguma rocha que tivesse um índice altíssimo de materiais radioativos. E para você ter uma ideia, apenas 150 quilômetros daqui, em região no setor norte, nós temos uma das usinas de urânio maior do mundo. Eu estava lendo que a Raquel de Queiroz, há muitos anos, ela teve um avistamento que ela escreveu, né? Sim. E ela fala que ele sumiu como se fosse um comutador elétrico, né? Eu acho que, apertou e... né? E era a mesma nave que opera até hoje. Olha o modelo. Então, os modelos de naves que operam aqui são as mesmas, são circulares, né? Quando é à noite, ela fica em bola de luz, e durante o dia são circulares, mas também ela tem um prato em volta, né? Aqueles formatos de charuto não aparecem muito aqui, ou também aparecem? Raríssimo. Nessa região são raros. Um pouco da ufologia, ela relaciona as naves charuto aos seres reptilianos, né? Vamos usar lógica. Cada ser é uma raça diferente. Existem variadas raças. Se eles vêm de planetas diferentes, ele tem uma tecnologia própria. Eu cheguei também a uma conclusão de que eles compartilham nave e que as naves que operam aqui, elas foram projetadas para cá. Existem missões do corpo humano, existem missões geológicas, missões atmosféricas e até missões de apresentação. Então eu era comandante de helicóptero e fazia missões de patrulhamento, missões de perseguições a assalto, resgate, uma variada de missões no Ceará. Estávamos voando no centro da cidade e era meio-dia. E recebemos um comunicado da torre de controle de que um objeto se encontrava a 1000 pés no setor norte do aeroporto e que os aviões de grande porte estavam desviando a rota para pouso. Isso estava atrasando os voos e causando preocupação, porque os pilotos, eles avistavam no radar de bordo dos seus aviões e também o controle, ele também avistava através de um radar. Sim. Como é que é ele vê tamanho no radar? Sim, o radar, ele identifica a altura, a velocidade e o tamanho aproximado, né? Então, o radar do controle, ele avistava perfeitamente o alvo, que eles chamam alvo. Certo. E nesse momento, fomos até o local. Não avistamos nada. Informamos a torre que não estávamos vendo nada. E à medida que recebíamos a orientação para aproximar do alvo, ele mudava de posição. Essa aeronave, esses tipos de objetos que atuam na região, eles têm um tamanho padrão, geralmente são de 10 metros, dependendo da missão dele, né? Ele estava pairado e se deslocou em alta velocidade e que a torre de controle informou que foi mais de 13.000 km por hora. Um tempo muito curto para uma aceleração muito rápida, né? Qual a conclusão que vocês tiraram desses casos? O que era isso? Que realmente era um objeto voador não identificado. Boa noite a todos e boa noite àquelas pessoas que estão nos acompanhando também aqui nesse bate-papo, né? Voltado para a ufologia e que muitas pessoas têm carência de informações a respeito desses acontecimentos que andam aí pelo mundo e dando mais destaque aqui na minha região que eu pesquiso, que é a região do estado do Ceará. Temos aqui alguns relatos, algumas informações para passar para todos, né? Uhum. Sempre é bom somar conhecimentos. Com certeza. Já que eles atuam nesse planeta que a gente pensa que é grande, mas é tão pequeno para eles. Pois é. E já está se tornando pequeno para nós, né? Com a mídia, com radares, com essa tecnologia de hoje, já está ficando pequeno também para nós. Sim. Coronel, só para o pessoal que está chegando, que ainda não teve a oportunidade
de vê-lo, né, em alguns programas falando de ufologia. Queria que o senhor se apresentasse tecnicamente quem que o senhor era, né, na sua carreira militar, para o pessoal te conhecer a princípio, antes da gente começar a falar dos assuntos ufológicos aí. Eu sou coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará e atuei durante 25 anos na unidade aérea. E a gente possui aqui no estado, né, pilotando helicópteros, e foi onde também me deu mais uma ênfase, um impulso para a gente começar a pesquisar esses objetos que voam e estão aqui atuando na nossa órbita terrestre. Sim, na parte que o senhor disse que o senhor era piloto ali do helicóptero, então fazendo resgates, dando suporte ali para os policiais que estão em terra, as missões dadas ao senhor era nesse sentido, não? Sim, missões de escolta, perseguição assaltante, combate a incêndio, resgate no mar, resgate na montanha, transporte de autoridades e também missões de reconhecimento. Já por várias vezes fomos orientados pela torre de controle a decolar e fazer reconhecimento de objetos que se encontravam nas proximidades do aeroporto, atrapalhando o tráfego de aviões que vinham para pouso e decolagem. É isso que a gente faz aqui na região. Bom, desses objetos que o senhor diz que foi incumbido ali pela torre de comando para poder fazer o reconhecimento, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente das vezes, né, que o senhor foi incumbido de fazer essa missão, o que o senhor viu e quantas vezes, né, desses objetos aí que o senhor pode falar para a gente? Por 3 vezes. Uma primeira vez, o objeto se encontrava no setor leste do aeroporto e nós fomos orientados para fazer um reconhecimento. Ele estava até alto, ele estava aproximadamente uns 3.000 metros de altitude. E quando nós chegamos, realmente era um balão. Era um balão cilíndrico, né? Eles tinham uns 6 metros de comprimento por 1 metro de largura. E ele também apresentava voo irregular, ou seja, ele estava sendo levado pelo vento, sem propulsão. Já na segunda vez, ele se encontrava no setor oeste, no setor de aproximação do aeroporto. É tanto que nesse momento, nessa época, os Boeing estavam fazendo desvio de rota. E um desvio de rota, ele tem um atraso em cadeia e um prejuízo muito grande também em cadeia para todos os voos em aquele avião vai seguir, né? Às vezes um avião sai de São Paulo, vem para Fortaleza, daqui vai para Belém, depois Brasília, e é um atraso em cadeia e prejuízo. E quando nós decolamos, isso era meio-dia, e foi em 2005, e ele começou a modificar a sua posição, ia para cima do helicóptero, ia abaixo, na lateral, e depois de uns 5 minutos de perseguição ou mais, ele saiu em alta velocidade, né? Só deu para a gente ver o vulto no momento em que ele saiu abaixo do helicóptero e passou à nossa frente. Ou seja, o primeiro era um balão mesmo, desses de São João, né? O primeiro era um balão, o segundo não. Esse segundo não foi identificado mesmo. Não. Quanto que o senhor calcula o tamanho dele? Pelo alvo, pelo ponto, que depende de conversar com o pessoal do controle, é uns 10 a 15 metros de comprimento. Pô, é grande. Então esse foi o segundo. Já o terceiro, eu estava em patrulhamento no centro de Fortaleza por volta de 18 horas e vinha para a base. A base fica no próprio aeroporto. Uhum. E o policial em terra me disse que tinha um objeto luminoso em formato de bola seguindo o helicóptero. E perguntou se eu não estava vendo. Ele vinha na minha retaguarda. Quando eu vinha para a pouso, eu vinha abaixo, tinha uns 500 metros de altura. Era 150 a 200 metros de altura. E não deu para ver, mas assim que eu pousei e olhei para cima, ele estava fazendo pairada acima da nossa base. Mais ou menos isso mesmo, 150 metros de altura. Era uma bola, um diâmetro mais do mesmo tamanho, 10 metros. Ele era branco, mas o contorno lilás ele pulsava. Olha. Né? Ele fazia a pulsação, aumentava de tamanho e diminuía. Ele passou uns 2 minutos. E nesse momento um Boeing, quando ia decolando e ia na rota de colisão, né? Aí ele baixou, né? E o Boeing passou. Isso foi bem rápido, né? Como se ele diminui de tamanho e apaga. Uhum. Então essas 3 vezes foram as vezes que o senhor pôde ver ali em trabalho no helicóptero, né? No helicóptero. As outras vezes foi
ou em terra mesmo, né? Sim. Às vezes em vigília, às vezes a gente conversando, e a gente avistou. Teve um dia também lá em Quixadá, e eu acho que eu te mandei umas fotos, que tem um caso de um senhor que a mulher dele levou um raio de um objeto desse, e ela veio a falecer com 35, 40 dias, com atrofia cerebral. Olha. Eu mandei uma foto do marido dela. A gente vai mostrar logo mais. Antes de passar... Oi, pode falar, Coronel. A gente fala logo mais. Mas nesse dia, quando eu vou a Quixadá, eu sempre vou para casa dele. Faço uma visita, fico lá conversando. E nesse dia estava eu, um irmão meu, o André, ele não acredita que existem discos voadores. Eu cheguei lá por volta de 5 horas da tarde, ficamos conversando na alpendre dele. Ele é um artesão, nota 10, excelente, trabalha com confecção de couro, sela de cavalo, né, roupas de vaqueiro, essas coisas. Jaqueta também. E nesse dia, a gente conversando, me deu aquela intuição, rapaz, vamos lá para o quintal, lá para o curral, né? Isso já era 6 horas. A gente ficou conversando, e a conversa era sobre a tecnologia embarcada nesses aviões de hoje, de caças, e nos nossos helicópteros. Porque nós temos a bordo, e os caças e aviões de reconhecimento, eles estão um equipamento chamado FLIR. O que é a função do FLIR? Mesmo com o tempo ruim, né, ele consegue avistar um alvo a longa distância e descrever o tipo de silhueta que a pessoa tem, se dá para ver qual tipo de arma, se tem uma metralhadora, um fuzil, uma pistola, ver se o coração está pulsando, tudo é infravermelho, né? É a pulsação do cérebro, dos pés, o motor do carro. E eu estava explicando isso, dizendo que dentro da nave dele eles têm esses equipamentos, mas só que eles veem a 100 km, né? E os equipamentos que eles têm a bordo, a casa mesmo estando fechada, eles veem em tela, como se fosse uma tecnologia 4K, né? A nossa tecnologia. Consegue escanear a casa, tipo, dá um raio-x ali. O raio-x mesmo, que a casa esteja... Ele passa por cima do telhado, para a parede, tudo. E eu fui explicando o funcionamento. Aí esse colega meu, ele disse assim, Coronel, eles estão ouvindo essa nossa conversa? Eles estão. Se eles quiserem, eles estão ouvindo. Aí, pois o senhor olhe para trás que tem uma nave. E eu não acreditei, né? Achou que ele estava brincando. Depois de uns 30 segundos, aí eles, como é, rapaz? Tem uma nave aí atrás. Aí quando eu olhei, a nave realmente estava lá. Isso era 6h30 para 7 horas. A nave era do tamanho do Sol quando nasce. Uma bola laranjada com aquele diâmetro do tamanho do Sol quando nasce. E eu avaliei a distância, eram uns 300 metros de comprimento por uns 100 metros de altura. Nossa. E pela distância com esse diâmetro, dá para ver que confirma que as naves que atuam na região aqui de Quixadá, elas têm 15 a 20 metros de diâmetro. E geralmente eles atuam com 4 tripulantes, que é o comandante mais 3 cientistas, dependendo da missão. Né? Sim. E ela ficou parada. Depois que ela ficou parada, eu terminando de explicar o que era, né? Depois de 1 minuto, 2 minutos, ela saiu muito devagar e depois ela apagou. Aí eu perguntei, é essa nave que vocês veem quase todo dia aqui? É essa mesmo, Coronel? Elas passam aqui 5h30 da tarde, 6 horas, estão na direção de Fortaleza. Eles vão lá para a região que chama a região de Guaramiranga, que é a região serrana, né? E quando é 4 horas, 5 horas da manhã, eles retornam. Ou seja, eles têm um padrão de voo, eles seguem um corredor. Né? Nem a aviação chama corredor de helicóptero, né? Ou então aerovia. Então ele segue esse padrão nesse setor, né? Que diariamente eles são vistos. Né? Sim. Coronel, antes da gente fazer o primeiro giro aqui com os convidados, só sobre isso aí que o senhor comentou com a gente, né? Dessas 3 oportunidades que o senhor foi lá de perto, vamos se dizer, né? Monitorar esses objetos. O senhor, como profissional da aviação, o senhor calcula que esses objetos hoje são um risco para a aviação brasileira, de cortar uma asa de um avião, cortar uma hélice de um helicóptero, como eles estão muito próximos, né, à cabeceira ali dos aeroportos, e até mesmo se não tiverem, né, se fizer isso no avião em cima de uma cidade, o risco também de uma tragédia é muito grande. Como profissional, o senhor calcula esse risco ser muito grande ou eles estão sob controle de não acontecer isso aí nunca? Ou quase nunca, vamos falar assim? O risco é praticamente zero, né? Porque eles têm tecnologia para evitar isso e eles também não têm essa intenção. Eles não vão pôr em risco o voo desses aviões, principalmente os voos tripulados com voo de passageiro, né? Isso aí é um risco muito grande. É tanto que existe nos governos aqui, governo dos Estados Unidos e outros,
eles têm setores que pesquisam os riscos em potencial desses objetos não voadores em relação à aviação comercial. Mas é praticamente um risco zero. O único caso que houve foi aquele avião Tucano, que estava em São Paulo, na Praia de Santos, fazendo a demonstração. E o professor Agobal, nosso pesquisador aqui de Ceará, ele identificou que realmente passou um objeto muito pequeno, formato de uma bola, e lançou um raio na asa do avião Tucano e ela partiu. Então ninguém sabe qual foi o motivo. Ali, né? Como nós temos aqui vários relatos de algumas naves que jogam algum raio nas pessoas e as pessoas vêm a falecer, então vêm a sofrer leucemia, acontecer alguma doença, né, grave, posteriormente vêm a falecer. Sim. Mas eles também estão sujeitos, as naves deles, eles estão sujeitos também a panes, porque são equipamentos tecnológicos, né, são máquinas, e essas máquinas elas estão sujeitas a panes, como também os tripulantes estão sujeitos a erros. Mas só com uma pesquisa profunda que a gente tem que saber por que é que eles derrubaram aquele avião e por que é que eles lançaram esses raios nessas pessoas que posteriormente elas vieram a falecer. Mas Sim. São pequenos esses relatos, muitos casos. Né?